Olá, essa é a aula 4 do nosso curso de trigonometria. Nessa aula a gente vai ver alguns conceitos de arcos e ângulos que vão servir para a gente se aprofundar aí no nosso estudo de trigonometria. A gente vai ver o que são arcos de circunferência, como calcular e como identificar, usar as medidas de um arco e vamos falar sobre a medida de ângulo. Certo? Esse aqui é o nosso objeto. A gente tem um arco descrito numa circunferência. O que é o arco? Olhando aqui no sentido horário, a gente tem o arco BA, que é justamente esse cara aqui que não está pontilhado, né? Que está liso. Nessa mesma circunferência, ainda no sentido horário, a gente tem o BA e o AB. Percebe? O BA e o AB estão contidos na mesma circunferência. A união dos dois é toda a circunferência. E aí, se a gente vai chamar de BA ou de AB, depende de como a gente está observando, né? Se a gente estiver olhando no sentido anti-horário, a gente vai ter então AB, é esse arco aqui, e esse cara aqui é o BA. Tanto faz se a gente chamar de AB ou de BA, mas isso é um arco de circunferência. Ou seja, formalmente, sendo A e B dois pontos quaisquer sobre uma circunferência, olha, eles estão numa circunferência aqui atrás, que ela tá pontilhadinha, né? Ele é o todo, e a gente vai ter dois pontos em cima dela. Eles vão dividir esses dois pontos vão dividir a circunferência em duas partes, o arco AB e o arco BA. Certo? Uma ideia que a gente tem que ter é que se A e B estiverem no mesmo local, se A e B forem o mesmo ponto, aqui a gente ainda vai ter dois arcos. Um deles é o arco nulo, ou seja, só um ponto, e o outro é o arco da volta completa, o arco da circunferência toda. Certo? Se dois pontos A e B coincidirem, forem o mesmo, eles determinam dois arcos. Um ponto, que é o arco nulo, e a circunferência, que é o arco de uma volta. Agora sobre as medidas de um arco. Existem dois tipos de medida. Um deles é o grau e o outro é o radiano. O grau é bem conhecido da gente. E o radiano é aquele cara que a gente geralmente usa o π para representá-lo. Olha só, nessa nossa circunferência, esse arco, só a parte de cima aqui, ó, o arco que parte do ponto O e vai até esse outro ponto aqui em vermelhinho, ele tem medida de 180 graus. Quer dizer, aqui tem 180 partezinhas que você vai somando. Quando chegar aqui, você vai ter 180. Essas partezinhas a gente chama de grau. Ou você pode olhar como π. Lembra, são duas medidas diferentes para um mesmo objeto aqui, ó. Quanto vale o π? Você lembra? Vale 3,14 e alguma coisinha. Quer dizer que aqui está dividido em 3,14 e alguma coisinha partes. Como se tivesse uma, duas, 3, alguma coisinha. Isso é que é o π. E aí, se a gente considerar toda a volta, ó, partindo do ponto O, dando toda a volta e chegando no ponto O de novo, a gente tem 360 graus. Significa que tem 360 partezinhas aqui, que se a gente somar todas, vai dar uma volta inteira, vai dar os 360 graus. Ou 2π. 2π é o dobro de π, vai valer 6,28, alguma coisinha. Significa que todo o círculo está dividido em 6, alguma coisa partes, certo? E aí, como? Metade dela vai ser ou 180 ou π, lembra que são medidas diferentes. São 180 graus ou π radiano. A gente pode, para calcular eles, a gente usufruir de uma regrinha de 3, que vai funcionar da seguinte maneira. Se 360 graus são 2π radiano, ó, perceba, π é um número, né? 3,14 alguma coisa. Isso tudo aqui vale 6,28 alguma coisa, que a gente acabou de ver.
Isso aqui é a unidade de medida, é a grandeza, desculpa. Isso é a grandeza, como se fosse quilômetro por hora, hora, grau. Isso é a grandeza, certo? E isso aqui é um número. Beleza, a gente sabe que 360 graus está para 2π, assim como 180 graus está para π radiano. Se a gente quiser saber 30 graus, a gente usa a regrinha de 3. A gente vai ver isso com mais clareza no seguinte exemplo. Ele quer exprimir 225 graus em radianos. Lembra, isso aqui é uma medida e isso aqui é outra unidade de medida, outra grandeza. E aí como a gente faz? Se 180 está para π radiano, então 225 graus está para x radiano. A gente multiplica em cruz aqui, vai ter que 180x é igual a π vezes 225. De novo, π é um número, tá bom? A gente só usa um símbolo exótico aí para representar esse número. Portanto, x é π vezes 225 dividido por 180. Só passou 180 dividindo. Disso, a gente vai ter que x é igual a 5π sobre 4. Beleza? Esse processo aqui é matemática básica, que a gente não foca nesse curso. E aí a gente tem a medida do x em radiano. Isso é 5π sobre 4 radiano. Apenas usando uma regrinha de 3. O caminho contrário, caso a gente tenha π, é a mesma coisa, né? Caso a gente tenha radiano e queira o valor em graus, é exatamente o mesmo esqueminha. Veja só. Aqui ele quer exprimir 11π sobre 6 radianos em graus. O que a gente faz? 180 é π radiano, portanto, x graus é 11π radiano. A gente tem a medida em radianos e a gente quer ela em graus. É justamente o cara que a gente não sabe. De novo, multiplica em cruz, a gente vai obter isso aqui, regrinha de 3 básica. Disso tudo aqui, fazendo o cálculozinho, dá para dividir o 180 aqui por 6, passa o π para lá dividindo, vai cortar com esse π aqui, e a gente vai chegar que x vale 330 graus, certo? Isso que a gente pula, porque a continha básica, você pode usar uma calculadora científica aí para calcular isso com facilidade. Certo, aqui umas observações. 1 grau ele pode ser dividido em 60 minutos. Esse símbolo aqui significa minutos. E 1 minuto, desse carinha aqui, pode ser 60 segundos. Vamos lá. 25 graus, se você quiser saber quanto ele vale em minutos, basta você multiplicar por 60. Porque se 1 é igual a 60 minutos, então, se você quer saber para qualquer valor, basta você multiplicar por 60, certo? Isso aqui é 1 vezes 60 também. Então, a gente tem que 25 graus é igual a 1.500 minutos. E 16 minutos é igual a, basta você multiplicar por 60, porque 1 minuto é 60 segundos. 16 minutos é igual a 960 segundos. E aí, o que isso quer dizer aqui? É como se a gente usasse casas decimais para um ângulo. Quando ele não tem, isso aqui é 75 graus, 20 minutos e 35 segundos. O que isso quer dizer? Isso é 75, alguma coisinha, certo? Ao invés de a gente usar decimal, usar vírgula, a gente usa esses outros caras aqui como um separador de decimal, uma outra maneira de representar, sabe? Essa fragmentação de 1 grau aqui. Ok, sobre medida de ângulos, a gente vai dar uma passada superficial porque a gente vai reforçar isso mais lá na frente. Nessa circunferência a gente tem um arco de medida L aqui, é o que está todo em azul. E para esse arco é compreendido um ângulo.
Perceba que ele está no... Essa região, ela parte do centro do círculo. Tanto que essas medidas aqui são o raio do círculo, são iguais. E dali a gente tem um ângulo, que é o alfa, que está em verde. Tá bom, para a gente calcular a medida desse ângulo aqui, em radianos, o que a gente faz? A gente compreendeu ele dentro de um círculo, certo? E esse cara aqui, o alfa, ele vai ser a medida do lado, que está em azul, sobre o raio. E isso é em radianos, certo? Tranquilinho. E aí, um exercício. Veja, se o ângulo central AOB é tal que determina numa circunferência de raio 5 um arco AB de 8 centímetros. Qual é a medida do ângulo AOB? Ó, o que a gente quer saber? A gente quer saber o ângulo. Qual que é a medida do ângulo? A gente chama esse ângulo de alfa, que é o ângulo que vai ser formado pelo AOB aqui. É justamente a medida desse cara aqui. Certo? A gente sabe que o R, o raio, vai medir 5 e o arco vai medir 8. Ou seja, pra gente, o 8 é esse cara aqui em azul. E o raio é esse cara aqui que está em preto, é o R. Certo? A gente basta substituir e a gente vai obter que alfa mede 1,6 radiano. De novo, esse aqui é o cara representado, ele vai ter justamente esse cara, justamente essa cara. L mede 8, raio vai medir 5, e esse cara aqui vai medir 1,6 radiano. Bem, é isso. Curta, compartilhe. Essa aula ela é um tanto rápida, acelerada, porque a gente só vai usufruir desses conceitos para se aprofundar no estudo de trigonometria. Na próxima aula a gente vai ver o círculo trigonométrico usando GeoGebra de uma maneira bem interativa. E é isso aí, obrigado pela atenção.